Neste exato segundo, ao inspirar, existe uma certeza matemática de que o ar que acabou de entrar nos nossos pulmões contém moléculas que já foram respiradas pelo Júlio César. Ou pela Cleópatra, Ou exato. pela Cleópatra, sim. É uma ideia que parece absurda, tipo quase poética, mas é pura física. Bem-vindos a mais uma exploração profunda. Ok? Vamos desconstruir isto. Vamos a isso. Temos em mãos um compêndio incrivelmente denso, uma coleção de 81 factos surpreendentes recolhidos e partilhados pelo astrofísico Neil deGrasse Tyson. É uma lista massiva. É mesmo? E a nossa missão hoje não é simplesmente debitar uma lista interminável de trivialidades para memorizar. O objetivo é tentar entender os mecanismos, o porquê e o como por trás destas revelações que abrangem a astronomia, a física, a biologia e até a sociedade humana. Sem dúvida. Sobre como percepcionamos a realidade. O que é fascinante aqui é que a informação por si só é estática. Mas quando começamos a interligar estes conceitos e a explorar a mecânica por trás deles, percebemos que a nossa intuição diária é terrivelmente falível. Pois, completamente. O cérebro humano evoluiu para sobreviver nas savanas, não é? Encontrar comida, evitar predadores, procriar. Simplesmente não tem a capacidade nativa para processar a verdadeira escala do universo. Ou sei lá, as leis da mecânica quântica. Nós não fomos programados para isso. Nem pensar. E antes de avançarmos, é importante deixar uma nota clara a quem nos ouve. As nossas fontes de hoje tocam em temas complexos. Religião, política, história, desde as falhas de presidentes aos julgamentos da Inquisição. Claro. Mas a nossa análise será estritamente factual e imparcial. Vamos refletir unicamente o conteúdo do material original. Perfeito. Então, vamos começar pela maior ilusão de todas: o céu noturno. Ah, sim. Quando olhamos para cima numa noite limpa, a sensação que temos é de que estamos a ver um universo infinito e denso, cheio de estrelas. Uma imensidade. Exato. Mas as fontes dizem que o olho humano nu consegue ver apenas cerca de 3.000 a 4.000 estrelas em todo o céu. O que, se pensarmos bem, é uma fração minúscula. Muito pequena mesmo. E pior, se houver lua cheia, o clarão é tão intenso que esse número cai para umas meras 300 estrelas. Uau, só 300? Só 300. A Lua atua como um autêntico holofote cósmico que ofusca quase tudo o resto, o que altera por completo os calendários dos telescópios. Pois, claro. E a ilusão visual não se fica por aí, percebes? Até o nosso próprio Sol nos engana diariamente. Como assim? O Sol é branco, não é amarelo. Espera, branco. Branco, sim. A razão pela qual o vemos amarelo, laranja ou vermelho tem a ver exclusivamente com a nossa atmosfera. Há a refração da luz. Exato. As moléculas de ar na Terra dispersam os comprimentos de onda mais curtos da luz, tipo o azul e o violeta. E é por isso que o céu é azul. Faz sentido. O que sobra e que consegue atravessar a atmosfera diretamente para os nossos olhos são os comprimentos de onda mais longos, os tons amarelos e avermelhados. Se o Sol fosse intrinsecamente amarelo, a neve refletiria essa cor e seria amarela à luz do dia. Isso é de loucos. Nós confiamos tanto nos nossos olhos, pá. E depois há a questão da escala e do vazio de espaço, que é honestamente difícil de digerir. É impossível de visualizar. Pensemos nos evos escolares. Eles mostram a Terra, a Lua e os outros planetas todos alinhadinhos e próximos uns dos outros. Sim, por causa do limite físico da página. Exatamente. Mas se reduzíssemos a Terra ao tamanho de uma bola de bilhar comum, a Lua não estaria logo ali ao lado. Estaria a quase 9 metros de distância. 9 metros? E Marte? Marte, o nosso vizinho mais próximo, estaria a mais de 2 quilómetros de distância. E entre eles, Nada. absolutamente nada. Nessa mesma escala da bola de bilhar, a Estação Espacial Internacional, que nós consideramos tipo o auge da exploração espacial humana, estaria a pairar a menos de 1 centímetro da superfície da bola. Quase a tocar. Essa constatação do vazio é crucial para entendermos como o espaço funciona. E contraria diretamente muita da cultura pop, sabes? Pois o cinema mente-nos imenso. Mente descaradamente. Hollywood adora preencher esse vazio cósmico com sons explosões ruidosas que seriam impossíveis no vácuo, ou com a ideia de que os buracos negros são aspiradores gigantescos a devorar o tecido do espaço. Espera aí, Hollywood ensinou uma vida toda que um buraco negro vai engolir tudo o que estiver num raio de anos-luz. Estás a dizer que se o nosso Sol colapsasse agora mesmo num buraco negro,
A Terra não seria sugada para o abismo. Exatamente isso que estou a dizer. Não seria sugada. É sério? Sim, um buraco negro é apenas uma concentração extrema de massa, e a gravidade depende estritamente da massa. Se substituíssemos o Sol por um buraco negro que tivesse exatamente a mesma massa do Sol atual, A força gravitacional seria a mesma. nem mais. A força exercida sobre a Terra não mudaria 1 milímetro. A Terra continuaria na sua órbita habitual, a viajar à mesma velocidade, de forma perfeitamente segura. Uau! Ficaríamos às escuras, claro. Ficaríamos instantaneamente às escuras e morreríamos congelados em pouco tempo. Sem dúvida. Mas não seríamos sugados. Seria uma órbita fria e segura. Isso muda tudo. E por falar em ideias que a cultura pop e as teorias da conspiração distorcem, temos de falar da aterragem na Lua. Há a famosa teoria da conspiração. Pois, o argumento clássico é sempre o mesmo. Não se vêem estrelas nas fotos dos astronautas, logo foi tudo gravado num estúdio. Como é que a ciência desmonta isto de forma tão simples? Desmonta com fotografia básica. Fotografia 101. As câmaras na Lua estavam configuradas com tempos de exposição muito curtos. Por causa do brilho. Exato, porque a superfície lunar reflete intensamente a luz do Sol e os próprios fatos dos astronautas eram brancos e extremamente brilhantes. Claro, se a lente ficar-se muito tempo aberta, Iria queimar a foto. Se ficasse aberta tempo suficiente para captar o brilho ténue das estrelas no fundo negro, a luz refletida pelo Sol e pelos astronautas iria sobrespor a película, resultando numa mancha branca indistinguível. faz todo o sentido, pá. E além da física, há a natureza humana. O projeto Apollo envolveu milhares de cientistas, engenheiros, técnicos. A ideia de que dezenas de milhares de pessoas guardariam o maior segredo da humanidade durante mais de 40 anos é estatisticamente absurda. É impossível. A fonte até compara isto com o escândalo do presidente Bill Clinton. Envolveu apenas 3 pessoas e mesmo assim a informação vazou rapidamente. O ser humano não é feito para guardar segredos. Somos péssimos a guardar segredos. E a verdade histórica sobre a ida à Lua é até menos romântica do que nós pensamos. Fomos à Lua por puro pânico reativo. Por causa dos soviéticos, pois. Exato. Os soviéticos estavam a dominar a corrida. O primeiro satélite, o primeiro animal, o primeiro homem, a primeira mulher. Os Estados Unidos focaram-se na Lua simplesmente como a meta final, onde ainda podiam declarar vitória. Foi uma jogada política, mestre. Porque tinham perdido todas as outras etapas intermédias. Mas olhando para além do nosso pequeno sistema solar, a mecânica da nossa galáxia também é surpreendente. Lemos nas fontes que os braços espirais da Via Láctea são mantidos por ondas de densidade. O que é que isto significa exatamente? É uma excelente pergunta. Imagina um engarrafamento numa autoestrada. Certo. Os carros, que nesta analogia representam estrelas e gás, abrandam quando entram na zona de trânsito intenso e depois aceleram ao sair. Pois, o típico para-arranca. Exato. A onda de trânsito em si mantém a sua forma geral, mesmo que os carros individuais estejam sempre a entrar e a sair dela. No espaço, estas ondas de densidade gravitacional comprimem o gás ao longo dos braços espirais da galáxia. E isso cria estrelas. Sim, essa compressão é o gatilho, o como e o porquê de o gás colapsar para formar novas estrelas muito brilhantes. É por isso que os braços são visíveis. E grande parte das estrelas que vemos resultam dessa mecânica. Aliás, quase metade são sistemas binários. Duas estrelas orbitarem-se mutuamente, Exatamente, 2 estrelas na mesma dança. o que cria uma instabilidade gravitacional enorme nesse sistema, certo? A gravidade caótica acaba por atirar planetas inteiros para fora das suas órbitas, criando tipo bilhões de planetas errantes. Planetas sem estrela. Sim, a viajar pelo universo escuro, sem uma estrela para os aquecer, mas e aqui é que as coisas ficam mesmo interessantes. Falámos da luz das estrelas a viajar, a fonte lança um facto que me deixou completamente perplexa. Qual deles? Que do ponto de vista de um fotão, uma partícula de luz, o tempo não passa. Como é que isto é sequer possível se a luz demora 8 minutos do Sol à Terra? É a teoria da relatividade de Einstein levada ao limite absoluto. Para nós, observadores estáticos, vemos o fotão viajar a 300 mil km por segundo. Mas à medida que um objeto acelera, o tempo passa mais devagar para ele. Ok, a dilatação do tempo. Exato. À velocidade absoluta da luz, a dilatação do tempo é infinita. Portanto, para o próprio fotão, o tempo para completamente e a distância contrai-se para zero. Espera, zero? Zero.
Da perspectiva de um fóton gerado no núcleo de uma estrela distante, ele é emitido e absorvido pela tua retina no exato e mesmíssimo instante. Ele não tem passado, presente ou futuro, existe apenas num único agora. Isso é de fundir os neurónios. Um fotão atravessa o universo inteiro sem envelhecer um segundo. E interage com a matéria de formas super bizarras. O que nos faz passar do vácuo cósmico para o nosso cotidiano, não é? Aquele copo de água na mesa. Bem lembrado. A fonte afirma que há mais moléculas de água num único copo do que há copos de água em todos os oceanos do mundo. É verdade. Uma gota d'água contém um número tão vasto de moléculas que desafia a compreensão humana. E o resultado mecânico disto é a estatística inevitável da reciclagem. A água nunca desaparece. Pois não. A água na Terra é finita e circula através de evaporação, precipitação e passa pelos organismos vivos. Devido à imensa quantidade de moléculas num único copo e à forma como se dispersam pelo globo ao longo de milénios, a probabilidade matemática atinge os 100%. Ou seja, quando bebemos um copo de água hoje, Estamos inegavelmente a ingerir moléculas que passaram pelos rins do Sócrates, do Gengis Khan ou até dos dinossauros. isso é fascinante e um pouco nojento ao mesmo tempo. Mas o mesmo mecanismo aplica-se ao ar, certo? Uma única inspiração profunda contém tantas moléculas que, uma vez dispersas pelas correntes atmosféricas, garantem que estamos a inalar o ar exalado por qualquer figura histórica. Sim, de Jesus a figuras como o Galileu. E se ligarmos isto ao panorama geral, a física prova-nos que a ideia de individualismo biológico, a noção de que os nossos corpos são entidades fechadas e separadas do ambiente, é uma ilusão cognitiva. Nós somos um fluxo constante de matéria reciclada. Poeira de estrelas! Literalmente. Somos compostos por poeira de estrelas, os átomos de ferro no nosso sangue, o cálcio nos nossos ossos. Isso tudo só pôde ser forjado sobre o calor e a pressão esmagadores do núcleo de estrelas gigantes que explodiram. Estamos fisicamente fundidos com o universo. E o nosso próprio planeta prega-nos partidas mecânicas todos os dias. Por exemplo, a maré da praia. Ah, as marés. A nossa linguagem leva-nos a crer que a água sobe e desce na areia. Não é. E não é de todo isso que acontece. A gravidade da Lua não puxa a água para cima e para baixo repetidamente. Ela cria duas bolhas gigantes de água estacionárias em lados opostos do globo. Estacionárias! Sim. Como a Terra roda no seu eixo a cada 24 horas, os continentes é que viajam através destas bolhas estacionárias. Nós é que somos rodados para dentro e para fora da água e não o contrário. É tão contraintuitivo, pá. Tal como o velho mito de cavar um buraco a direito pelo centro da Terra para chegar à China. Isso é um clássico. Pois é. Se alguém nos Estados Unidos cavasse um buraco em linha reta pelo centro do planeta, sairia no meio do Oceano Índico, não na Ásia. O mapa plano engana muito. E a cultura pop também falha estrondosamente com a física. Pensa num martelo do Thor. Ah, sim. Num dos filmes dizem que foi forjado no coração de uma estrela moribunda. Exato. Se isso fosse literal e ele fosse feito do material hiperdenso de uma anã branca ou de uma estrela de neutrões, a fonte diz que pesaria o equivalente a uma manada de 300 milhões de elefantes. 300 milhões. Sim. Qualquer tentativa de o posar numa mesa afundaria o martelo imediatamente até ao centro da Terra. Incrível. Mas as falhas da ficção científica vão ainda mais longe. Os famosos sabres de luz do Star Wars. O problema central é que a luz não é sólida, não é? Fótons passam por fotons. Se cruzarmos as luzes de duas lanternas, elas não batem uma na outra. Claro que não. Então como é que seria possível duas espadas de luz colidirem num duelo? Bem, o único mecanismo físico que permitiria à luz chocar com outra luz é um processo chamado dispersão gama-gama. Dispersão gama-gama. Mas isto só acontece a níveis de energia tão absurdamente altos que cada golpe do sabre libertaria radiação gama suficiente para incinerar instantaneamente não só os lutadores, mas toda a cidade à volta deles. Não é um duelo muito prático, então. Deixamos o Star Wars em paz. Mas a física surpreende-nos não só na destruição, mas no equilíbrio. Eu fiquei muito curiosa com o conceito do ponto triplo da água. Ah, o ponto triplo. Eu lemos que a 0 graus Celsius e a uma pressão atmosférica muito específica, a água consegue existir como gelo, líquido e vapor, exata e simultaneamente. Como é que essas três coisas convivem num mesmo espaço? A pressão atmosférica atua como uma força de esmagamento sobre as moléculas.
Se ajustarmos essa pressão e a temperatura de forma a criar um cabo de guerra perfeitamente equilibrado entre as forças que mantêm as moléculas presas, o gelo, e a energia térmica que as quer separar, o vapor. Fica tudo num impasse. Exato. O estado da matéria fica preso no impasse. A água ferve e congela ao mesmo tempo. É um espetáculo de pura termodinâmica. E a mecânica da sobrevivência também vem de impasses. O facto assombroso da assimetria entre matéria e antimatéria. Verdade. Nos primeiros instantes do Big Bang, matéria e antimatéria colidiram e aniquilaram-se mutuamente num clarão de energia pura. Mas, por um erro de arredondamento cósmico, por cada milhão de partículas de antimatéria, existia 1.000.001 partículas de matéria. Sobrou um bocadinho. Sobrou? Todo o universo visível, galáxias, planetas, maus humanos, é feito dessa ínfima fração de matéria sobrevivente que não encontrou par para se destruir. Essa poeira de estrelas que sobreviveu à aniquilação acabou por arrefecer e formar blocos de construção. O que nos leva à biologia. A vida na Terra é obstinada. A vida começou pouco depois de a crosta terrestre arrefecer, usando fontes hidrotermais no fundo dos oceanos. Pense, a vida só precisa de energia, não necessariamente do Sol. Mas o facto que mais me impressionou foi sobre o gelo. O gelo flutua porque é menos denso que a água líquida, algo raríssimo na química, já que a maioria das coisas fica mais densa quando congela. Por que razão é que este pequeno detalhe salvou a biologia na Terra? Porque muda toda a dinâmica dos oceanos e lagos. Quando a água congela e forma gelo, as moléculas organizam-se numa estrutura cristalina que ocupa mais espaço, daí flutuar. Certo. Se o gelo fosse mais denso e se afundasse, o inverno congelaria a camada superior da água, que afundaria. Depois, a nova camada superior congelaria e afundaria. Eventualmente, todos os corpos de água do mundo congelariam de baixo para cima, Matando tudo lá dentro. tornando-se blocos sólidos de gelo e aniquilando toda a vida aquática. O facto de o gelo flutuar cria uma camada isolante à superfície, mantendo a água abaixo líquida e habitável. É uma anomalia química maravilhosa. Incrível. E por falar na biologia, a responder a problemas, a fonte responde de forma muito pragmática à eterna questão filosófica. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A biologia evolutiva dita que foi o ovo. Sem dúvida, foi o ovo. Uma ave que não era bem uma galinha moderna, uma protogalinha, digamos, sofreu uma mutação genética na fase embrionária. Essa ave pôs um ovo fértil e a criatura que chocou desse ovo foi, geneticamente falando, a primeira galinha verdadeira. E o próprio ovo é fascinante. Atua como um autêntico fato espacial completo para o feto, fornecendo oxigênio, água, comida e proteção num ambiente externo hostil até o embrião estar pronto. É uma obra de engenharia evolutiva. Mas repara, nem todas as evoluções são tão pacíficas. O nosso nariz é hipersensível ao sulfeto de hidrogênio. O terrível cheiro a ovo podre. Esse mesmo. E há um motivo brutal de sobrevivência para isso. O sulfeto de hidrogênio é um gás altamente letal gerado por bactérias anaeróbicas que prosperam em oceanos sem oxigênio. Ok, gás letal. Sim. Em certas épocas geológicas, as correntes oceânicas pararam, os oceanos estagnaram e essas bactérias libertaram este gás em quantidades industriais, aniquilando a vida costeira. Nós somos os descendentes orgulhosos das criaturas que desenvolveram uma repulsa imediata por esse cheiro. Portanto, quem não achava o cheiro repulsivo simplesmente não fugia e morria. Exato. A seleção natural no seu estado mais puro. Mas, ironicamente, ao longo da história, quando não compreendíamos estes mecanismos biológicos, a nossa resposta instintiva foi sempre culpar o sobrenatural. Isso é uma constante na história humana. Nós lemos nas fontes que a epilépsia, com as suas convulsões neurológicas, foi durante séculos classificada como possessão demoníaca. E o mecanismo sociológico que alimentou esse mito é trágico, pá. Uma convulsão epilética tem um ciclo natural. Dura alguns minutos e depois termina de forma espontânea por exaustão neurológica. O corpo simplesmente cede, não é? Sim. Só que o tempo que a convulsão demorava a atingir o seu pico era muitas vezes o tempo exato que um padre demorava a ser chamado e a chegar com a água benta. Ui, a coincidência de tempo. A convulsão parava naturalmente logo após a chegada do padre, criando uma ilusão perfeita de causa e efeito, validando a ideia de que o exorcismo tinha funcionado.
Cegueira científica que gerou tragédia após tragédia. E a epidemia de peste bubónica na Idade Média seguiu o mesmo guião de ignorância. Milhões de pessoas a morrer e a sociedade decidiu culpar as mulheres que tinham gatos de estimação, apelidando-as de bruxas porque elas magicamente não adoeciam. Mas não era magia nenhuma, pois não? Não, era pura ecologia básica. A peste era transmitida por pulgas que viviam em ratos. As mulheres que mantinham gatos em casa tinham um predador altamente eficaz contra os ratos. Sem ratos, sem pulgas e sem peste. É lógico. Em vez de perceberem o mecanismo sanitário, a sociedade condenou estas sobreviventes à fogueira. A ausência de literacia biológica literalmente matou-as. O que nos empurra para a nossa última paragem hoje, a sociedade e o comportamento humano. O nosso cérebro tem sérios problemas a processar o conceito de probabilidade. Isto levanta uma questão importante. A estatística e as probabilidades foram áreas da matemática descobertas muito tarde, porque vão contra o nosso desejo intrínseco de procurar significado onde só há matemática fria. Nós adoramos um bom significado para tudo. Adoramos. Se atirarmos uma moeda ao ar milhões de vezes, a probabilidade matemática dita que, algures na sequência, a moeda vai cair do mesmo lado 10 vezes seguidas. Mas quando isso acontece a alguém, essa pessoa convence de que sentiu uma energia especial. E os jornalistas vão entrevistar o feliz contemplado, validando essa narrativa mágica e ignorando totalmente que o evento era matematicamente garantido. É essa cegueira estatística que torna os casinos tão lucrativos. A fonte conta que uma sociedade americana de físicos realizou uma convenção num casino em Las Vegas. E o resultado? O hotel registra as piores receitas de jogo da sua história. Porque os físicos entendem a dura realidade das probabilidades matemáticas e sabem que a casa ganha sempre. Nem se deram ao trabalho de tentar. E essa falha afeta gravemente a forma como vemos os perigos do mundo atual. O cérebro responde ao medo e às narrativas dramáticas das notícias. Durante a Segunda Guerra Mundial morriam 1000 pessoas por hora devido a conflitos. 1000 por hora. Hoje, as mortes violentas estão no mínimo histórico global. O mundo nunca foi tão seguro. Verdade. E, no entanto, se inquirirmos a população, a maioria acredita piamente que vivemos na época mais perigosa de sempre. O acesso à informação amplifica cada tragédia local para uma escala global. Focamo-nos nas coisas erradas, percebes? Houve épocas em que as pessoas usavam amianto para se protegerem de fogos, o que acabou por causar epidemias de cancro, quando, na verdade, os simples e aborrecidos detectores de fumo no teto salvaram muitas mais vidas do que qualquer material milagroso. Pois, a tecnologia silenciosa que funciona. Mas com toda esta tecnologia, a fonte levanta um aviso assustador de Stephen Hawking sobre a inteligência artificial e o futuro da verdade. Sim, o Hawking alertou não só para o risco físico de uma IA superinteligente a decidir que a humanidade é um obstáculo ineficiente, mas também para um risco mais imediato: a erosão da verdade partilhada. Com o advento dos deepfakes, ferramentas de IA capazes de gerar imagens, vídeos e vozes indistinguíveis da realidade, a capacidade humana de usar a tecnologia para procurar fatos objetivos pode colapsar. Se não podemos confiar nos nossos sentidos, o pilar de uma sociedade informada racha por completo. Exatamente. É o paradoxo existencial da civilização. Queremos construir frotas estelares e colonizar outros planetas, mas o impulso de agressão territorial que foi necessário para dominarmos a Terra é a mesma força que constrói arsenais nucleares. A agressividade necessária para chegar às estrelas pode ser precisamente aquilo que nos destrói antes de sequer construirmos a primeira nave. É o grande filtro, não é? É. E, curiosamente, muito do progresso e dos sistemas que regem a nossa sociedade são definidos pelas nossas limitações físicas mais mundanas. Até os códigos telefónicos originais nos Estados Unidos. Sim, é um excelente exemplo de como a mecânica molda a sociedade de formas invisíveis. Os códigos de área, tipo o 212 de Nova Iorque ou o 312 de Chicago, não foram escolhidos por prestígio. Nos velhos telefones de disco rotativo, marcar um 9 demorava muito mais tempo do que marcar um 1 ou um 2. Porque a roda tinha de girar todo o caminho de volta, claro. Exato. Para evitar o desgaste da rede e acelerar a conexão, os engenheiros deram os números com a soma de dígitos mais baixa e mais rápida de chegar às cidades mais populosas. Reduzindo o tempo total de operação mecânica diária no país inteiro. Tudo é engrenagem e mecânica, pá. Mas o nosso ego faz-nos esquecer disso. Queremos ser sempre o centro do universo.
Até Galileu, quando foi julgado pela Inquisição, a sua ofensa imperdoável não foi apenas provar que a Terra girava em torno do Sol. Não foi uma questão do ego do Papa. A ofensa real foi ter escrito o seu tratado em italiano vernáculo em vez do latim académico, permitindo que as massas o lessem e ridicularizando abertamente os argumentos do Papa. Foi uma ofensa sociopolítica antes de ser religiosa. Nós achamos o auge da inteligência. Mas como é que alienígenas nos veriam se a evolução deles continuasse milhões de anos depois de pararmos? A perspectiva relativista sobre a inteligência é humilhante. A diferença no ADN entre um ser humano e um chimpanzé é minúscula, mas essa diferença é o que nos permite construir telescópios enquanto eles usam paus para apanhar formigas. Pois. Imagina uma espécie alienígena cujo desenvolvimento esteja tão à frente do humano quanto nós estamos do chimpanzé. Para eles, as nossas equações mais complexas da física quântica poderiam parecer o esforço adorável de uma criança no infantário a tentar encaixar peças quadradas em buracos redondos. O nosso teto cognitivo seria o chão biológico deles. Uma lição de humildade profunda. E sublinha a maior limitação biológica e cosmológica de todas: a nossa prisão temporal. O passado desapareceu, o futuro não existe. Estamos reféns do agora geométrico. Mas a mortalidade é o que nos dá urgência para fazer estas explorações profundas. A certeza da morte é o combustível do significado, não achas? Sem dúvida. A finitude dá valor ao tempo. Para terminar em beleza e dar um respiro após esta avalanche mental, a fonte partilha uma clássica anedota astrofísica para tentar aliviar a tensão. Conta lá. Um fetão chega à recepção de um hotel luxuoso. O paquete aproxima-se e pergunta: deseja que lhe leve as malas ao quarto? E o fetão responde: não, obrigado. Não trago bagagem, viajo leve. Em inglês funciona melhor com o traveling light. Um clássico que joga maravilhosamente com o facto de o fotão ser luz e não experienciar o tempo, como falamos há pouco. Mas trazendo o foco à verdadeira magnitude do que discutimos hoje, o facto número 80 da compilação relembra-nos do verdadeiro milagre diário. Qual é? Apesar de todas as nossas falhas, a nossa miopia estatística, os mitos que criamos para explicar as doenças, a arrogância perante o universo, há um triunfo inegável. O universo é compreensível. Isso é forte. Esta poeira de estrelas organizada que nós chamamos ser humano ascendeu a um nível de consciência tão complexo que conseguiu desenvolver a ciência para olhar para o seu próprio berço cósmico e questionar os mecanismos da sua origem. Então, o que é que isto tudo significa? Deixa uma reflexão profunda para as pessoas que nos acompanharam. O Carl Sagan descreveu a humanidade como um meio pelo qual o cosmos se conhece a si mesmo. Nós somos os olhos curiosos do universo. É uma perspectiva linda. Mas, relacionando isto com o aviso do Stephen Hawking sobre a inteligência artificial, surge a grande incógnita. Será que somos apenas o estágio intermédio desta evolução? Se a IA nos suceder no domínio do pensamento, continuará o universo a maravilhar-se consigo mesmo através de algoritmos de silício superinteligentes? Ou perder-se-á, irremediavelmente, o caos, a intuição e a paixão da curiosidade biológica? Fica a reflexão para todos. Obrigada por estarem conosco. Um abraço e até à próxima.